As mulheres passam por situações desafiadoras, como, por exemplo, as infecções, oscilações hormonais e os traumas pós-parto e a menopausa. Uma queixa muito comum nos consultórios é a aparição de miomas. Esse problema atinge especialmente mulheres entre 30 e 50 anos. Já ouviu falar que mioma pode ser sinal de câncer? Vamos entender no programa Viver é Melhor de hoje. Será que isso é verdade? Será que mioma é sinal de câncer? Essa é só uma das perguntas que nós vamos responder ao longo do Viver é Melhor de hoje, que está só começando. Boa tarde para você que está junto com a gente aqui na Boa Vontade TV. Esse é o assunto do nosso dia. Você que nos assiste já pode participar. A gente conversa hoje com a doutora Naira Scartesini Sena, ginecologista e obstetra. Doutora Naira, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada por estar aqui. Camila. Por favor, doutora, fique à vontade. A doutora Naira tem pós-graduação em ginecologia endócrina, climatério e infanto-puberal pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Atua como professora no curso de especialidades médicas do Instituto Sul-Americano de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Vamos começar do básico, para a gente entender, inclusive, para a gente descobrir se a gente sabe o que é mioma de verdade. Porque às vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe direito. O que é um mioma, doutora? Classifica para a gente o que é isso. Bom, eu vou usar a imagem da tela para a gente favor. conseguir entender melhor. Então, aqui a gente tem um útero fatiado no meio, né? Por isso que a gente está vendo a cavidade dele e esse buraquinho aqui embaixo. Vamos entender anatomicamente o que é isso. Essa parte é a vagina, chega aqui no colo do útero, as paredes do útero estão aqui, saem as tubas e aqui do lado estão os ovários. Então, essa é a anatomia normal. É como se essa mulher estivesse olhando de frente para nós. Tá bom. Você vê que a parede do útero é grossa, é espessa, é grossinha. E ela é grossa justamente porque o útero precisa esticar e contrair. A cada gestação ele estica como uma bexiga de festa infantil e depois que o neném nasce ele contrai. Então ele tem fibras, não sei se vai dar para ver na imagem, mas longitudinais. Quer dizer, são fibras compridas de músculo. Ele é composto por essas fibras musculares. E assim ele tem essa contratilidade. O mioma nada mais é, e aqui está exemplificado pela bolinha, do que essa fibra muscular que deveria se organizar de forma longitudinal, comprida, que resolve se enovelar, juntar algumas células amigas ali ao redor e fazer uma bolinha, ao invés de ficarem todas esticadinhas. Isso é o mioma. Então, é a mesma célula boazinha do útero, não é nenhuma célula cancerígena que a gente viu aí no VT inicial. É a mesma célula boazinha do útero que se organiza de uma forma anatomicamente diferente. Ela quis formar um grupo de um jeito diferente. Exatamente. Ela não queria ficar sozinha, quis juntar com as amigas e fez ali um nódulo. Um nódulo. Exato, um tumor que as pessoas chamam. É que as pessoas associam tumor a câncer. Sempre é maligno, mas falar tumor não está errado, não. Mas não está correto associar alguma coisa maligna a um câncer. Exato, o mioma, em geral, não se associa a nada maligno e nem a câncer. Mas ele tem uma composição diferente. Apesar de serem as fibras ali do músculo, as células normais do útero, ele é mais durinho mesmo ou ele é diferente na composição? É que a fibra muscular, quando forma essa bolinha, ela fica mais durinha mesmo, tem uma consistência mais durinha. E, na verdade, qual que é o impacto principal? Se eu tenho as fibras musculares que precisam deslizar sobre si para ter elasticidade, quando elas se enrolam, elas não vão ter elasticidade. Então, é aí que a gente... rígidas, Exatamente. É aí que a gente perde a distensibilidade do útero em algumas situações, claro. Esse mito que a gente acabou de explicar, a doutora acabou de falar, que não dá para associar mioma a câncer, dificilmente há essa associação, é apenas um dos mitos relacionados ao assunto. Então, a gente já vai começar agora na conversa a trazer essas outras dúvidas para já derrubar essas questões que só atrapalham. Então, nós vamos agora aos mitos ou verdades sobre o tema. Vamos lá para a próxima pergunta que a gente tem que responder sobre esse assunto e que também é um mito que... Ou verdade, né? Vamos descobrir se é ou não. A doutora vai explicar pra gente. Mito ou verdade, doutora? Mioma só aparece em mulher mais velha? Na verdade, tem uma explicação para isso. Não dá pra gente dizer que isso é um mito, mas também não é uma verdade absoluta. Então, como o mioma é uma característica genética, geralmente a mãe da paciente teve ou a avó da paciente teve, mas às vezes ela pode nem saber dessa história, porque as pessoas não faziam tantos exames e diagnóstico antigamente, leva um tempo para ele se expressar dentro do útero, para que aquelas células resolvam se organizar de uma forma diferente.
Então, ele tem uma tendência a surgir mais na mulher acima de 25, 30 anos, por esse tempo de evolução. Mas não que ele não possa acontecer na mulher mais jovem. Ele é só menos frequente, justamente pelo que a gente acabou de conversar. Pode ser que ele tenha começado na mulher mais jovem, mas o diagnóstico só tenha sido feito quando ela já estava mais velha também? Sim, porque nem sempre ele é grandão, né? Uma coisa Dá muito sintoma. Exato, muito aparente no exame de imagem. Às vezes ele é diminuto, pequenininho. E daí, pequenininho, pode passar despercebido no exame. Então, nem sim, nem não absoluto. Exato. Tudo é possível, mas é mais comum realmente a partir dos 25, 30 anos. Exato. Vamos lá, próxima pergunta. Mioma leva à infertilidade, doutora? É mito ou é verdade? É verdade, daí eu vou pedir, se a gente puder voltar naquela primeira imagem, eu vou explicar um pouquinho da localização dos miomas e a gente vai entender por que um deles pode levar à infertilidade. Então, o útero é grossinho, a gente tinha falado sobre isso. Os miomas podem se dispor nas diferentes espessuras do útero. Se os miomas se localizam na parte externa do útero... Como esse aqui? Como esse aqui, perfeito. Isso é um mioma subseroso. É um mioma que cresce para fora da cavidade do útero. Quer dizer, a repercussão dele é praticamente mínima no funcionamento do útero. Ele forma como um calombinho para fora do útero. Então, se ele não for muito volumoso, se não forem muitos miomas, a repercussão é praticamente nula. Ele pode crescer na espessura da musculatura, que é o mioma intramural. Esse mioma pode prejudicar a distensibilidade, a elasticidade do útero, porque se ele é muito volumoso, se ele tem muitos outros miomas, as fibras não conseguem deslizar com toda aquela capacidade anterior. Agora, se o mioma cresce para dentro da cavidade do útero, essa parte é a cavidade do útero, que é onde o bebê se aloja na gestação. Então, se eu tenho um calombinho, uma bolinha crescendo para dentro da cavidade do útero, ela pode ocupar o lugar que o bebê deveria ocupar. E daí ela pode dificultar a nidação do bebê, que é a implantação, que é quando o bebê acabou de se formar, né, o embrião acabou de se formar, e aquele grupinho de células caminha da tuba para a cavidade do útero para se implantar aqui. Daí ele encontra uma irregularidade na parede da cavidade do útero e não consegue se implantar. Exatamente. Então, não é um problema de infertilidade do ponto de vista assim, a mulher não consegue engravidar. Ela até consegue ter ali a fecundação, a formação do embrião, mas ele não consegue se fixar no útero e aí inviabiliza a continuidade da gestação. Exato. A gente não pode associar que o mioma leva à infertilidade. Não, nem todos os miomas alteram a fertilidade da paciente. O mioma submucoso, que é o mioma dentro da cavidade, ele pode prejudicar. Existem casos de pacientes que engravidam com o mioma lá. E daí demanda, enfim, uma porção de cuidados. Mas é mais fácil que o mioma dificulte a implantação do embrião. E é só esse tipo de mioma, o que cresce para dentro da cavidade uterina. A menos que ela tenha muitos miomas intramurais. Então, pensa que essa parede do útero está cheia de muitas bolinhas. Ele vai ter uma dificuldade de distensibilidade. Ele perde as características anatômicas usuais. E daí ela pode também ter uma dificuldade para engravidar. Então, não dá para a gente generalizar, cada caso tem que ser individualizado. Aproveitando essa imagem, essa explicação, a gente poderia dizer que um tipo é mais perigoso ou mais impactante na saúde da mulher do que o outro? Tem gravidades diferentes? Como é que é? A gente pode dizer que um tipo é mais sintomático que o outro. Porque um sintoma que o mioma pode trazer é um aumento do sangramento vaginal. Um aumento ou da própria menstruação, ou uma menstruação mais longa, um sangramento contínuo. E esse sintoma é causado pelo mioma submucoso. E é fácil entender. A camada de dentro do útero é o endométrio. É ele que sangra a cada vez que a gente menstrua. E quando você tem uma bolinha que cresce aqui para dentro, você aumenta a área dessa camada de dentro do endométrio. Dessa forma, essa paciente, cada vez que ela menstruar, ela vai menstruar um volume maior. Então, esse mioma é o mais sintomático. Às vezes ele pode ser pequenininho, mas mesmo assim ele tem que ser operado, retirado, justamente por causa dos sintomas. O restante, os outros miomas, se tornam sintomáticos quando eles são muito volumosos, muito grandes, ou em grande número. Pequenininhos, mas múltiplos. Pode ser que essa mulher tenha desse tipo que vai para o lado de fora, mas ela não sinta nada, e ele tem um volume grande?
Isso pode acontecer? Sim, o mais comum, assintomático, que ela não sinta nada e descobre, assim, um ultrassom que ela faz na vida, é o subseroso, cresce para fora do útero. Esse é o menos sintomático, é o que mais a mulher não nota. Ela só vai notar se ele for muito volumoso, porque daí ele vai aumentar o volume abdominal. Exato. Mas esses casos são raros. Geralmente são casos sem assistência, arrastados por muitos anos. A gente tem um monte de coisa para esclarecer depois sobre essas questões aqui, mas a gente vai continuar falando já já. A gente tem mais algumas perguntas para responder ainda dos mitos ou verdades. Vamos à próxima. Gente, essa aqui, eu vou contar para vocês que eu nunca tinha escutado falar sobre esse chá. Mas você vai para a internet, você descobre um universo de receitas naturais. E a doutora deve já ter escutado um monte em consultório. Chás como os de uxi amarelo, esse eu não conhecia, agora chá verde sim. E chá verde são indicados para o tratamento dos miomas. Doutora, esses, mas também de uma forma natural, receitas naturais, tem alguma que realmente seja indicada? Eu acho incrível quando a gente tem possibilidades de tratamento com receitas naturais, porque a gente tem muito menos efeitos colaterais. Mas no caso dos miomas, é uma questão muito anatômica. Então não tem como uma receita natural dissolver aquela célula que já existiria ali e que está se organizando de forma diferente. Então isso é mito. Não existe nenhuma receita natural para o tratamento dos miomas. E tem que tomar um cuidado com isso, a gente sempre destaca, não porque não funcionem. Em algumas situações as receitas naturais funcionam, mas elas também têm efeitos colaterais em algumas situações. Tem que ter recomendação médica. Não precisa ter medo de contar para o médico, né? Às vezes as pessoas fazem escondido e às vezes com a interação medicamentosa pode dar algum problema. Conta para o médico, né, doutora? Se tiver indicação, dá para tentar usar também, não dá? Claro, claro. Dá para você associar o fitoterápico, né, que é a receita natural, com a medicação alopática, com certeza, mas não são todas as vezes que ela resolve. Viver é Melhor de volta pela Boa Vontade TV. Hoje nós estamos conversando sobre os miomas, explicando que nem todo mioma é câncer, que nem sempre vai dar tudo errado, porque às vezes é isso que a gente olha, né? Pega um exame, vai logo pra internet, antes de ir ao médico. Eu sei que todo mundo faz isso, gente, não adianta querer enganar. Doutora, não é assim? O pessoal não chega no consultório, não, o exame já tá aberto, né? E ele fala assim, não, eu só dei uma olhadinha no Google, só vi umas coisas. A gente faz isso hoje em dia, né, doutora? É normal mesmo no consultório, certo? Super normal. Hoje em dia é super normal. Isso quando elas já são pacientes, quando elas não mandam já pelo WhatsApp. Ah, eu já vi isso aqui no Google, tô preocupada. Sempre. Aí o médico vai lá explicar tudo, tirar realmente as dúvidas, porque a gente encontra muita informação na internet, ela ajuda muito, mas a gente encontra muita confusão também. A gente sempre faz essa campanha aqui, quer ler sobre o assunto? Leia. Mas quem vai dar a palavra final é o seu especialista. Inclusive, o Google, a internet, nem o programa Viver é Melhor substitui a sua consulta com o seu médico. Isso é muito importante, porque você é uma pessoa que tem características individuais. O médico tem que te olhar, tem que ver seus exames, conversar com você. Isso é muito importante. Mas a gente te ajuda a entender mais sobre o tema. Então vamos voltar ao assunto miomas, que é o nosso tema no programa de hoje. Doutora, no bloco anterior a gente entendeu um pouco sobre os tipos, né, a localização onde eles estão, sobre o quão eles podem ser sintomáticos ou não. Agora, vamos partir do princípio. Os miomas surgem de forma espontânea? A doutora falou sobre os casos de hereditariedade, né, históricos familiares. Há alguma outra coisa que a gente saiba ou que a gente possa pesquisar que cause miomas, doutora? Não, na verdade a gente não pode associar ao uso de nenhuma medicação ou uso de anticoncepcional, tabagismo. Não, nada nesse perfil. Tem mesmo uma característica genética de hereditariedade que acaba vindo... na característica, né, familiar. Exato, na formação do indivíduo. E daí a gente não tem muito como influenciar aí por cima. Quando a mulher tem um mioma, pode ser que ela, não quer dizer necessariamente que ela vai ter um sintoma, correto? Correto. Muitas vezes o mioma pode ser um achado de exame. Então a mulher vai lá ao ginecologista para fazer sua rotina, seus exames de rotina, e daí ela faz um ultrassom simples, e o ultrassom mostra que ela tem um mioma. E daí essa é a paciente que vai no Google, porque ela fica preocupada, fala, nossa, do que se trata, o que é isso? Então, não necessariamente você tem algum sintoma. Às vezes você até tem o sintoma, mas você nunca associou, você não associava. Então você tem uma menstruação mais volumosa do que o usual, do que as pessoas que você conhece, mas você não entendia que ela podia ser causada pelo mioma. Ou você tem um pouco mais de cólica e você não entendia que podia ser causado pelo mioma. O sintoma não, o desenvolvimento do mioma pode ser, ele é mais lento ou ele é mais rápido? Pensando assim, essa mulher que vai todo ano ao médico e todo ano faz um ultrassom, por exemplo.
transvaginal, abdominal, depois a senhora fala sobre qual é o exame de diagnóstico. De um ano para o outro pode ser que apareça um mioma? Pode. Lembra que a gente falou que às vezes o mioma é tão pequenininho que ele já existe, mas não foi visto no ultrassom. Então, de um ano para o outro ele pode começar a se desenvolver ou crescer um pouquinho e se mostrar aparente no ultrassom. Isso é um dos pontos que a gente tem de atenção sobre os miomas. O tempo de crescimento, o tempo de evolução. Se a gente tem um mioma que tem um crescimento mais rápido, que de um ano para o outro ele se tornou mais volumoso, é um mioma que vai despertar mais atenção do médico, que vai, enfim, trazer a discussão de qual o melhor tratamento para aquela situação. Mas nem todos os miomas precisam de um tratamento ou de uma intervenção imediata. Não porque esse mioma é um câncer, porque falar um crescimento anormal. Não porque ele é maligno, mas porque ele tem uma característica mais agressiva de desenvolvimento e vai ter mais sintoma na vida dessa mulher, provavelmente. Quanto mais volumoso é o mioma, mais difícil é para eu conseguir tratá-lo, retirá-lo. Então, se a gente vê uma progressão de crescimento, e daí a gente vai individualizar a paciente. Qual que é o perfil reprodutivo dessa paciente? Ela ainda quer ter filhos? Não quer? Qual que é a localização do mioma? Para daí definir se esse mioma precisa ser retirado ou não. Agora vamos aos sintomas, que acho que isso é muito importante para a gente conseguir perceber. Sangramento excessivo. A partir da própria experiência, por exemplo, eu era uma mulher que menstruava por 4, 5 dias com um fluxo moderado. De repente, comecei a ter um fluxo intenso por mais tempo. Eu tenho que comparar com o meu próprio histórico para conseguir medir isso, certo? Com certeza, o histórico é sempre próprio, porque se você se comparar com as suas amigas ou as suas primas... Vai ser sempre diferente. Vai ser sempre diferente. E o sangramento vaginal pode mudar de diferentes formas. Então, você pode continuar tendo um ciclo regular, com intervalos aí de 28 a 30 dias, intervalos regulares, mas muito mais volumoso. E daí essa paciente vai perceber que saem coágulos de sangue, que são parecidos com o fígado. A paciente às vezes fala, ai, saem umas bolinhas, parece fígado. Ou quando eu sento no vaso sanitário, sai um volumão. Porque quando a gente se senta, se levanta, faz essa movimentação, você acaba aumentando a prensa abdominal e fazendo com que esses coágulos se soltem. O coágulo na menstruação é sempre indicativo de um sangramento mais volumoso. Então, ele pode continuar sendo regular no mesmo número de dias, mas aumentar de intensidade, ou ele pode se tornar irregular. Então, antes eu menstruava uma vez por ano e agora... uma vez por mês, perdão, e agora no meio do mês vem um sangramento esporádico, que eu não esperava. Isso também pode ser um indicativo. Ou o aumento do número de dias. Eu não aumentei o volume da menstruação, mas antes ela durava 3 dias e agora ela dura 10. Então, são diferenças de modificação do padrão menstrual que vão trazer a atenção para a possibilidade do mioma. E na cólica, o que é que muda? Na cólica, ele muda na contratilidade, porque o que é a cólica? A gente falou que o útero é um órgão muscular e ele contrai na hora de expulsar o sanguinho que está lá dentro. Então, ele vai contrair e levar a um peso abdominal, a um incômodo abdominal. Quando a gente desorganiza as fibras musculares que fazem essa contração, algumas formando nódulos, ele perde esse potencial de contratilidade tão organizado. E daí você pode aumentar a quantidade de cólica por essa modificação do potencial de contratilidade. E geralmente essas pacientes com mais cólica, elas têm um útero mais volumoso, múltiplos miomas. Mas enfim, não dá pra gente dizer que todas elas vão ter isso. A cólica não acende a possibilidade do mioma como primeira hipótese. Muito pelo contrário. O que a cólica traz como primeira hipótese é sempre a endometriose. Mas o mioma pode ser uma causa também. Há algum outro sintoma que possa aparecer nesse contexto de miomas? A gente pode contextualizar aqui também uma paciente que deseja engravidar e que esteja tentando engravidar e apresente alguma dificuldade. Ou com abortos recorrentes ou com a não gestação. Essa paciente precisa passar por uma investigação extensa e a gente pode, sim, encontrar na investigação um mioma submucoso, como a gente falou anteriormente. Então, não é o sintoma mais frequente, mas pode acontecer. É possível. Nos exames que a gente faz todos os anos com o ginecologista, tem o exame já que vai diagnosticar um mioma? Tem. É importante anualmente procurar o ginecologista para fazer os exames de rotina. E o exame que vai trazer a informação sobre o mioma é o ultrassom pélvico ou transvaginal, dependendo da indicação e do perfil da paciente.
Então, o ultrassom vai ver aquelas fibras musculares que deveriam estar esticadinhas, enroladinhas, como se fosse um nódulo. E é justamente daí que o médico vai identificar. Existe um mioma, qual é a localização dele e qual é a real necessidade de tratamento. Nesse exame já vai aparecer tudo isso? Localização, tamanho, onde é que ele está, de gravidade, digamos assim, né? Do que precisa fazer. Só no transvaginal, nesse tipo de ultrassom, já vai aparecer. No laudo, ele vai vir com essas informações, e daí, claro que o médico vai dar a interpretação dentro daquele contexto, daquele cenário da paciente, para fazer a conclusão. Mas não precisa fazer um outro exame para confirmar depois? Quando a gente... Aquelas assim, tomografia, a gente começa a pensar em tudo quanto ressonância, não precisa de mais nada. Quando a gente identifica o mioma no ultrassom, em determinadas situações a gente pede sim uma ressonância. Por exemplo, na programação do tratamento ou na individualização, se o ultrassom não ficou com uma imagem muito clara, a gente procura a ressonância, faz a ressonância para, enfim, individualizar melhor aquele mioma. Então, a ressonância é uma segunda opção de exame, mas a gente nunca usa a ressonância pela complexidade, por ser um exame de alto custo, a gente nunca usa a ressonância como um exame de diagnóstico. Não depende dela para ter a confirmação de que a mulher tem um mioma. O ultrassom basta, a ressonância vai refinar o meu diagnóstico. A associação de gestação e mioma. Fala pra gente um pouco sobre isso. Na verdade, é possível, né? A paciente não faz exames periódicos, daí ela engravida. O mioma já estava lá. E o mioma já estava lá, e quando ela vai fazer o ultrassom do bebê, ela descobre o mioma. Lembrando que o mioma não é 100% relacionado à infertilidade. A gente pode ter casos de infertilidade decorrentes do mioma, mas não para todo mundo, né? Então, é possível a paciente engravidar tendo um mioma. Já fica um alerta, inclusive para as mulheres que têm miomas não e acham que por isso não vão engravidar, pode engravidar sim. Claro. Métodos contraceptivos não são ignorados nesse caso. E nem sempre o mioma é um problema. Ele vai existir ali, assim como o bebê também. Tudo depende do tamanho e da localização do mioma. Claro, e do número de miomas que a gente tem. Então, o tamanho, a localização e o número de miomas vão nos dizer se aquilo vai ser um problema maior na gestação ou não. E daí é caso a caso, né? Enfim. Porque na gravidez, tudo é mais complexo. Né? Não é simplesmente faz uma cirurgia para tirar o mioma. Você está num útero que tem um bebê. Super importante. A gente nunca aborda um mioma durante a gestação, nem durante o parto. Ah, doutora, eu tenho indicação de fazer cesárea, ou eu quero fazer uma cesárea. Já dá para mexer no meu mioma? A gente já aproveita e tira? Nunca. Faz uma cirurgia só? Economiza? Não. Nunca. Durante a gestação, os vasos sanguíneos da região pélvica, do útero, ali de toda a região pélvica, aumentam muito. Eles se multiplicam, se dilatam. E qualquer intervenção cirúrgica nesse período tem um risco de sangramento potencializado muito maior. Então, isso nunca deve ser feito. Uma abordagem de mioma durante o parto, muito menos durante a gestação, claro. Agora, a gente vai continuar falando sobre essa questão do tratamento, porque há muitas dúvidas. Começando daquele ponto que a senhora já falou. Nem sempre vai precisar tratar. O que não é uma ideia muito confortável, depois que você tem um diagnóstico, né? Vamos pensar, fez um exame, viu que tem uma coisa crescendo ali no útero. Não é uma ideia muito confortável. Então, eu imagino que para o médico tomar essa decisão, ele está muito seguro de que não vale a pena mexer nessa história. Então, vamos lá, doutora. A senhora pegou o ultrassom. Viu quais são as características desse mioma que você vai avaliar para descobrir qual é o tratamento que vai ser feito? Primeiro, a gente vai levar em consideração sempre a localização do mioma. O mioma é submucoso, está dentro da cavidade do útero. Esse mioma sempre precisa de tratamento, porque ele tem um potencial de aumentar o seu sangramento e de dificultar a sua gestação. Mesmo que a paciente não queira engravidar, ele vai demandar um tratamento. E daí a gente pode falar daqui a pouquinho de qual que é o tratamento para o mioma submucoso. Tá. Se ela tem mioma intramural ou subseroso, daí cada caso é um caso. A gente vai levar em consideração o volume e o número de miomas. E a proximidade com a menopausa. Essa paciente chega na menopausa e ela diminui a estimulação hormonal, né? Ela diminui a produção hormonal. E com isso, os miomas tendem sempre a regredir. Então, se eu tenho múltiplos miomas, mas estou ali com 50 anos, 47 anos, 45 anos, perto da menopausa, a gente faz uma dosagem hormonal até para ir acompanhando isso. Em geral, mesmo que ele tenha uma elegibilidade cirúrgica, possa discutivelmente ser cirúrgico, a gente às vezes olha com mais cautela, porque é uma paciente que, sabidamente entrando na menopausa, o mioma vai regredir.
Esse é um ponto importante. Tem que pensar no impacto disso dentro desse planejamento de vida que essa mulher ainda quer fazer. Porque chega lá, depois de 3 filhos, é uma história. Uma menina que teve mais cedo esse diagnóstico, 25 anos, não teve filho ainda, é outra história. Isso também tem que ser avaliado. Com certeza. A individualidade de cada mulher, né? Cada uma tem o seu contexto. E, enfim, é importante entender qual é o futuro obstétrico dela, quantos filhos ela deseja ter, ou se ela deseja ter filhos, se ela já teve filhos, qual a idade dela, qual a proximidade ou não da menopausa. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Não dá para a gente fechar uma caixinha e falar assim, todos esses miomas devem ser tratados dessa forma, todos aqueles da outra. E o ponto principal para não gerar a dúvida na paciente, a insegurança, é que ela entenda o que é o mioma. Se ela entende direitinho, ela não vai ter medo. Ela sabe que aquilo não é maligno, que aquilo não vai virar um câncer. Virar um câncer e que acompanhá-lo uma vez por ano basta. Se ele crescer, se ele modificar, a gente lança a mão da ressonância, daí a gente faz o tratamento. A gente tem mais um mito ou verdade para responder sobre esse assunto. Vamos lá a uma próxima pergunta para a doutora continuar explicando para a gente. Se eu tiver um mioma, precisarei retirar meu útero, doutora? Não, a gente já falou sobre isso, isso é um mito. Se o mioma for localizado dentro do útero submucoso, a gente pode fazer uma cirurgia que nem demanda um corte na barriga, por exemplo. Você pode entrar pela vagina, pelo colo do útero e retirar esse mioma por um procedimento de vídeo bem mais simples, menos agressivo, com uma recuperação pós-cirúrgica muito melhor, que nem demanda internação. Às vezes a paciente faz, vai embora no mesmo dia do hospital. Se esse mioma é localizado na espessura do útero ou fora dele e tem indicação cirúrgica, a abordagem também pode ser por vídeo, a gente não precisa propriamente fazer uma cirurgia aberta, aquele corte parecido com um corte de cesárea ou um raciocínio nesse sentido. E às vezes a gente pode abordar só o mioma, principalmente numa paciente que deseja engravidar e que o mioma esteja atrapalhando de alguma forma. Daí é uma cirurgia específica para o mioma. A gente vai lá, tira o mioma. Por videolaparoscopia? Pode ser por videolaparoscopia ou por cirurgia aberta. Cada caso é um caso, mas o mais comum é por videolaparoscopia. E daí faz o acompanhamento e a orientação para que essa paciente possa engravidar num futuro. Não há medicações que dissolvam, né? A doutora já falou isso, assim, seria o nosso sonho, tomar um remédio e elimina, mas não tem isso, medicações, né, doutora? Que dissolvam, não, mas existem medicações que a gente pode usar no intuito de reduzi-los, justamente para preparar uma paciente para uma cirurgia mais segura. Se ela tem múltiplos miomas, eles são muito volumosos, a gente pode entrar com uma medicação que induz a menopausa. Ela simula a menopausa, ela bloqueia esses hormônios, os miomas tendem a reduzir e daí ela faz a programação cirúrgica com eles menorzinhos, uma agressividade cirúrgica menor. Então, existe essa medicação, mas ela carrega muitos efeitos colaterais, porque se ela simula a menopausa, ela bloqueia os meus hormônios e traz os efeitos da menopausa, do climatério. Osteoporose, os calores. Diminuição das secreções. Exatamente. Então, ela é usada em casos muito particulares. Não dá para fazer disso um tratamento? Não dá para fazer disso um tratamento, não. O anticoncepcional tem algum efeito? Porque se é um mioma que é alimentado, digamos assim, pela questão hormonal, pelo ciclo menstrual, se acabar com o ciclo menstrual, o anticoncepcional contínuo, o DIU, vai fazer alguma diferença? Isso já foi muito discutido, mas a gente não tem nenhuma comprovação de que o anticoncepcional tenha influência. Para o bem ou para o mal. Exato, para o bem ou para o mal. Até porque a paciente tem a produção dela de hormônios. Então, se eu tomo anticoncepcional, eu tomo o hormônio do anticoncepcional. Mas se eu não tomo anticoncepcional, o meu ovário produz o hormônio também. Concentrações um pouquinho diferentes, mas a ação vai ser a mesma. Então, ele não vai agravar nem melhorar a situação. Temos algumas perguntas para responder. Muito obrigada, Adriana Souza, de Araçatuba, São Paulo. Adriana, boa tarde. Ela pergunta assim, essa doença... A gente diz que mioma é doença, né, doutora? É uma doença, tá? É uma doença. Não é maligna, né, mas é uma doença. Ela apresenta sintomas que dê para tratar antes de ter maiores transtornos, como no caso da hemorragia? Porque a hemorragia e a cólica é o que vai mais chamar a atenção, mas tem algum sintoma anterior que a gente já consiga ir tratando antes de chegar num impacto maior na saúde da mulher? As cólicas e os sangramentos são os sintomas mais clássicos. Então, o que a gente pode fazer para prevenir é identificar num exame de rotina. Então, eu diria para você, Adriana, faça seus exames de rotina anualmente, que assim você vai conseguir identificar ele bem no comecinho, antes de ter um quadro assim mais franco de hemorragia.
Se ela fizer o exame, ela ou qualquer uma, né? Se a gente fizer o exame e não tiver sintoma, tá lá, mas ela não faz ideia, não sente nada, tá tudo bem. Precisa fazer alguma coisa? Bom, indiscutivelmente, descobri que tenho mioma. Se o tratamento não é intervencionista, você não tem que operar... Pelo enfim, tamanho? Pelo tamanho, eu vou acompanhar. Uma vez por ano eu tenho que vê-los. Só? Se eu precisar fazer o tratamento, é cirúrgico, é retirada do mioma. Mas existem os dois caminhos, o acompanhamento ou a intervenção, né? Nem todos precisam de intervenção. O que eu não posso é simplesmente esquecer e voltar 5 anos depois do médico. Tem que ter essa consciência. Sim. E o acompanhamento. Inclusive, hoje a gente trabalha muito com esse conceito na área da saúde, essa questão das doenças crônicas. Não sei se o mioma a gente poderia dizer que é uma doença crônica, mas mais no sentido do acompanhar. Exato, ela não vai te dar uma repercussão cronicamente como diabetes, pressão alta, que tem um agravo. Não, o mioma pode ficar lá sempre que tem um do mesmo tratamento tamanho. obrigatório. No caso do mioma, faz o exame. Ela pode não precisar fazer tratamento nenhum, ela não vai tomar nenhum remédio, não vai fazer nenhuma intervenção, mas ela vai precisar de um acompanhamento. Então, uma vez por ano, ela vai ver como que eles estão. Mas é uma mulher, por exemplo, que se ainda não teve filhos e o mioma está lá, ela tem que combinar com a médica quando ela quer engravidar. Seria o ideal? Na verdade, dependendo do tamanho e da localização, ela não vai mexer no mioma para poder engravidar. Mas, se precisar mexer, se o tratamento for intervencionista, naquela cirurgia de retirar o mioma, tem que daí ser antes. Sim, ela vai ter que programar, precisa fazer antes e vai ter que programar a gestação. Geralmente a gente sugere 2 anos depois do procedimento. Bastante tempo. Porque quando a gente vai tirar os miomas, a gente corta as fibras musculares nos sentidos mais diversos. E lembra que o útero parece uma bexiga? Quando engravida ele estica? Então, eu preciso disso bem cicatrizado para ele poder ter esse estiramento seguro. Então, geralmente, quando a gente precisa retirar só o mioma, a gente orienta para essa paciente. Tiramos o mioma, agora esperamos 2 anos para daí tentar engravidar. Não é um impedimento, né? Ter o mioma às vezes atrapalha, mas dá para engravidar. Mas tem que ter esse planejamento. Tem que saber que é mais seguro esperar um tempo. O não esperar esse tempo adequado pode significar alguma dificuldade na gestação? Talvez não riscos de engravidar, mas riscos no transcorrer da gestação. E daí são riscos bem importantes, de situações mais raras, mas possíveis. Então, assim, o mioma não impede a gente de engravidar, mas se eu tenho miomas que me impedem, eu preciso operá-los, eu preciso saber que, geralmente, essa cirurgia precisa acontecer pelo menos 2 anos antes da minha gestação. Uma mulher pode ter um mioma, pode fazer a cirurgia, resolve, e um tempo depois ela tem outro mioma? Pode, porque essa característica é hereditária, né? Genética. É uma coisa dela. Sim. Então, enfim, descobri com 30 anos, operei, engravidei, agora com 45 descobri de novo. Mas o cenário é outro, não é mais aquela menina de 30 anos, ela já teve 1, 2, 3 filhos, então a conduta pode ser muito diferente da conduta anterior. E não há nada que você fez de errado, se aconteceu com alguém que está nos assistindo, para isso acontecer. Não. A doutora já falou, não tem, no caso do mioma, não há nada do nosso estilo de vida que a gente consiga relacionar muito com o surgimento dos miomas, correto, doutora? Exato, exato. E a gente vai trazer agora uma dúvida de uma telespectadora, que é um tema que sempre aparece. A doutora falou, sempre surge dúvida desse tipo. A Jaqueline de Paula. Oi, Jaqueline, boa tarde. Você representa muitas mulheres que também têm as mesmas questões. Ela foi diagnosticada, doutora, com um cisto no útero. Ela contou que foi no útero, mas a gente não sabe a localização, a gente não viu o exame, tudo direitinho, né? E ela quer saber qual a diferença de cisto e mioma. Tá. Jaque, eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouco sobre os cistos ovarianos também, né? Então, lembra daquele primeiro desenhinho? Ovários estão do lado do útero. São coisas diferentes. Não existem cistos de ovário no útero, nem miomas nos ovários, né? Então, cistos ovarianos não tem nada a ver com miomas. A paciente pode ter mioma e cisto ovariano, ou ter um e não ter o outro. Então, ó, aqui, os ovários são essas bolinhas aqui do lado, tá? Não tem nada a ver com os miomas, nem com a estrutura do útero. Dá para ter as duas coisas isoladamente. Dá para ter as duas coisas isoladamente. É até legal que a imagem está aqui, porque existe um tipo de cisto no útero que chama cisto de Nabô, que ele fica localizado aqui no colo do útero, geralmente no exame ginecológico mesmo, na hora da coleta do Papa Nicolau a gente consegue ver. E isso é zero preocupante. O cisto de Nabô é um acúmulo de secreção no colo do útero. Eu brinco com as pacientes que é como se fosse uma espinha. Acumula secreção, ela fica ali translúcida, né?
bem visível, e daí depois as células descamam, essa secreção sai, e, enfim, isso pode se formar novamente. Então, se for um cisto de Nabô, não tem nada a ver com mioma e não precisa se preocupar. E se for um cisto no ovário, também não tem nada a ver com mioma. Um não vira o outro, né? Não, nada vira nada. Nada vira história, nada. Cada um tem a sua personalidade e aqui acabou. ela colocou, ó, isso é uma imagem, um desenho de uma laparoscopia, né? Que tem a pinça aqui, mas o ovário está aqui do lado. E o cisto é sempre um acúmulo de líquido, por isso que ele fica assim, com essa carinha brilhante, né? Porque ele tem líquido dentro. E tem que fazer a mesma coisa com relação ao mioma, fazer exame para ver o que ela teve o diagnóstico, mas tem que ir agora ao médico, que ele vai avaliar para ver. Tem que tratar, não tem que tratar, que tipo que é, tem que fazer alguma investigação? No cisto também é o mesmo caminho. O mesmo caminho, e o médico vai entender quais são as necessidades dela, os sintomas dela, individualizar esse tratamento para ela. Muito obrigada, Jaqueline, pela sua pergunta. Se tiver alguma outra dúvida, corra, mande pra gente agora, que ainda tem uns minutinhos para terminar a entrevista. Ovário policístico é o mesmo que cisto no ovário? Sim e não. Como assim, doutora? O ovário policístico é uma alteração endócrina, né? Uma alteração hormonal que leva a um estímulo do ovário, criando múltiplos cistinhos, mas todos eles pequenos. A paciente também pode ter, quer dizer, diferentes pacientes podem ter o cisto no ovário ou o ovário policístico. Então, o ovário policístico, múltiplos cistos pequenininhos no ovário, tem a ver com hormônio, pode se relacionar com diabetes. E o cisto no ovário pode ser um cisto unitário, que é um cisto único, um aumento de volume. Então, aqui nessa imagem é uma imagem de ovário policístico. Você vê que aqui embaixo tem múltiplos cistinhos, todos de líquido, tá vendo? Com um volume pequenininho. Naquela imagem que a gente teve antes, que eu mostrei aquele cisto brilhante, aquilo era um cisto único. São coisas diferentes, os tratamentos são diferentes e, enfim. Cada um tem o seu caminho, apesar dos nomes serem parecidos. Exato, a evolução também é diferente. Então não é a mesma coisa. Mas tudo tem tratamento. O que é a melhor parte dessa conversa, né? Tudo tem tratamento, não adianta entrar em desespero. Não ligue para todas as imagens horríveis que você vai ver na internet, porque a gente acha um monte de coisa horrorosa. Vá ao médico, converse com seu especialista para resolver a sua pergunta. Tem mais uma dúvida para a gente responder sobre esse tema. Vamos lá ao último mito ou verdade do dia. Acho que não tem mais pergunta, não. Acho que agora é só as minhas dúvidas mesmo aqui no programa. Doutora, quando a gente fala dessa mulher que teve esse diagnóstico de um mioma, que fez um tratamento ou que faz o acompanhamento, a gente está falando de uma mulher. Ah, chegou uma pergunta assim, agora vamos fazer essa aqui então, depois eu termino meu raciocínio. Os cistos no ovário só aparecem depois da menopausa? Não, muito pelo contrário. Aquele quadro de ovário policístico ou de cisto único, né, no ovário, é muito mais comum no período reprodutivo. Vamos só contextualizar o que é menopausa. Menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Então, quando ela está chegando na menopausa, que a gente chama, na verdade, a menopausa é o evento da última menstruação. Ela está chegando no climatério, que é o período ao redor dessa última menstruação. E daí, a partir daí, ela não tem mais o estímulo hormonal para ter cisto no ovário. Então, se você está na menopausa e tem um cisto no ovário, isso é preocupante. Precisa procurar assistência médica, porque, em geral, todos eles precisam de tratamento e quanto antes o tratamento, melhor. No período reprodutivo, que é o período que a gente menstrua, daí sim pode acontecer cistos no ovário ou ovário policístico e nada disso tem a ver com mioma. Essas alterações, elas têm muita relação com o período fértil da mulher, com os ciclos hormonais, a menstruação e tudo mais. De uma forma geral, quando o climatério e a menopausa chegam, dá uma acalmada nessa parte, não é, doutora? Nessa parte, sim, mas tem outras partes que vão mudar. A gente fala isso de outro dia, de outro programa. Mas essa parte de cisto, de mioma, de uma forma geral, dá uma acalmada. Quando chega na menopausa, então, nesse período do climatério, os miomas tendem a regredir, os cistos tendem a não aparecer e outros problemas vão surgir. Mas tem tratamento. Eu vou Claro, repetir a frase da doutora. Tem tratamento, não quer dizer que tem que sofrer. É claro que não é a mesma coisa, tem muitas questões. É uma adaptação, né? É uma adaptação. São períodos de vida diferentes que vêm com desafios diferentes e sintomas diferentes. E agora sim eu vou fazer a minha pergunta que eu estava querendo questionar a doutora. Quando uma mulher tem um diagnóstico desse tipo, significa que é uma mulher que vai ter que ter um acompanhamento diferente de saúde? Ela vai ter que ir com mais frequência ao ginecologista, vai ter que fazer exames ou ter atenção com algumas questões mais intensamente do que uma mulher que não tem um diagnóstico desse tipo?
Bom, vamos pensar no usual. O usual é a paciente procurar o ginecologista uma vez por ano para fazer seus exames de rotina. Ultrassom, Papa Nicolau, aproveitar que o ginecologista é o médico da mulher, na verdade eu vou me corrigir, que a ginecologista é a médica da mulher, porque eu acho que hoje em dia é um perfil das pacientes, elas procuram médicas mulheres que vão lhe dar mais conforto, mais empatia no atendimento. Então, você vai aproveitar e fazer seus exames de sangue básicos e toda aquela triagem de saúde da mulher, não só ginecológica. Se você tiver algum diagnóstico diferente, seja ele de mioma ou de cisto, pode demandar, sim, um acompanhamento em 3 meses ou em 6 meses, mas daí vai ser individualizado. O médico vai sinalizar para você, olha, essa paciente precisa voltar aqui em tanto tempo com tais exames para eu acompanhar. Quando a gente tem um histórico familiar muito forte de mioma, vale a pena investigar nas meninas da família, quando elas começam o período menstrual, assim, lá para 12, 13 anos, já vale a pena fazer algum tipo de investigação? Todo mundo vale a pena ir ao ginecologista quando tem a sua primeira menstruação. Então, tendo uma menina na família, ela menstruou pela primeira vez, leve ao ginecologista para ela ter um aconselhamento, para ela entender melhor sobre o ciclo menstrual, sobre as alterações que o corpo dela vai passar, para ela, antevendo o que pode acontecer, ela sempre fica mais tranquila. Mas, enfim, não existem manifestações de mioma em pacientes tão jovenzinhas assim. Não tem nada que a gente Tem que dar um tempo a mais para ter esse tipo de Não tem nada que a gente desenvolvimento. possa fazer para prevenir que apareçam os miomas, mas é importante que ela tenha informação, que ela tenha um canal de comunicação com a ginecologista. Inclusive, esse é o marco, né? Quando a menina menstruou, tem que ir ao ginecologista. É o marco de quando você muda de médico, sai da pediatria e vai para outra especialidade. Continua desse jeito, né, Sim, doutora? claro, A gente tem que manter continua. assim. Até porque, por mais que seja uma menina ainda, a gente vê até meninas que menstruam com 9, 10 anos. O pediatra continua acompanhando muitas vezes algumas coisas, mas o ginecologista vai começar a ter um outro olhar, inclusive de educação, de prevenção, de outras informações que às vezes a família também não está muito preparada para lidar, mas o ginecologista vai ser essa médica que vai conversar com essa menina É um canal de sobre assuntos comunicação, importantes, né? para que ela entenda o que é a menstruação, o que é o ciclo O que menstrual. está acontecendo no corpo O dela. que é a cólica? Quando a gente transforma isso em informação, a gente tira os tabus e daí ela lida melhor com isso. A gente tem a pergunta aqui agora de uma mãe, uma pergunta bem interessante. Um pouco diferente da pauta, é a Lindalva Rodrigues Pereira, que é aqui de São Paulo. Lindalva, boa tarde. A filha dela tem esquizofrenia. Ela tem 43 anos e a menstruação da filha dela não é regular. Além de ficar muito nervosa quando menstrua. Ela gostaria de saber se essa irregularidade e esse nervosismo podem estar relacionados à esquizofrenia, se é normal ter essa associação entre esquizofrenia e uma alteração no ciclo menstrual e nesse nervosismo. Será que pode ser, doutora? Estresses agudos, cientificamente comprovado, podem influenciar no ciclo menstrual. Então, sabidamente, quando a pessoa tem um estresse agudo, e daí eu falo de uma perda de um ente querido, de uma situação muito traumática, um assalto, um sequestro, uma situação de fato muito importante, isso pode influenciar na menstruação. Talvez vocês já tenham ouvido, ai, fulano perdeu a avó, fulana perdeu a avó e não menstruou por tantos meses. No caso dela, a gente tem aí uma porção de detalhamentos que precisam ser feitos. Então, quais são os medicamentos que ela usa? Esses medicamentos podem influenciar na produção hormonal. Ela tem 43 anos, ela pode já estar nesse período do climatério, que a irregularidade menstrual é um dos sintomas do climatério, né? A proximidade da menopausa. A oscilação de humor também? Exato. Né? Então, aí não tem como a gente entrar nesse detalhamento, mas eu acho que vale a dica de procurar um profissional para entender cada um desses detalhes. Talvez não a própria esquizofrenia seja a causa da irregularidade menstrual e do nervosismo, mas o contexto, os remédios usados, a idade dela, a situação que ela enfrenta de saúde, se ela tem ou não esses traumas, esses estresses do dia a dia, isso é que vai fazer todo esse resultado, né, Tem doutora? um outro ponto que pode influenciar na menstruação, principalmente nesse período do climatério, que é a obesidade. A gente produz um tipo de estrogênio nas células de gordura. Então, as pacientes mais gordinhas, obesas, podem ter uma irregularidade do ciclo menstrual também associada ao peso. Esse é um ponto de atenção também com relação à saúde da mulher. A última pergunta para a gente responder, da Sueli, que é de Maringá, Paraná. Sueli, boa tarde. Uma dúvida, a gente falou de hormônio, de reposição hormonal, ela quer saber se é possível, se existe remédio manipulado para repor hormônios. Sim, a gente tem remédio manipulado para quase tudo, igual tem na farmácia os remédios já prontos.
E daí tem que ver se a paciente tem indicação de reposição hormonal e de que tipo que é. Isso varia muito para as pacientes que têm útero ou não. Como a gente está falando sobre mioma, as pacientes que precisaram tirar o útero por causa dos miomas fazem um tipo de reposição hormonal. As pacientes que chegaram na menopausa com o útero, outro tipo de reposição hormonal. Então dá para fazer manipulação. Dá. Agora, o mais importante não é isso, é que tipo de hormônio, Sim. o quanto e se essa mulher precisa. Claro, exato. Doutora, muito obrigada por responder as nossas perguntas sobre todos os assuntos. Seja sempre muito bem-vinda ao Viver é Melhor. Obrigada por compartilhar conosco dessa tarde. Foi um prazer, Camila. Obrigado para todo mundo.